também você precisa mudar. Você também precisa mudar. Como é que você lida com a mudança? Então, esse é o tema de hoje. Mudança. Eu sou Marcelo Barreto. Eu sou Ney Silva e esse aqui é Joaninha, representando José, que nos abandonou hoje. Foi pular o Carnaval de Salvador. Hoje vamos falar sobre mudança. E mudança é muito mais do que você ir de um ponto A para um ponto B. Mudança é transformação. O primeiro ponto que iremos abordar é sobre os obstáculos e os impedimentos da mudança. A gente vai abordar também quais são as causas à mudança, ou seja, quais são as causas que impedem a mudança. E a primeira delas que a gente poderia citar aqui seria a tendência à acomodação. O que em psicologia a gente chama de resistência psicológica. Exatamente. A tendência à acomodação é sempre uma busca natural de uma busca pelo conforto. Quando a gente assume uma atividade ou a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente sempre vai buscar a forma mais confortável de se fazer ou de se estar em algum lugar. Por exemplo, quando a gente vai dormir, a gente sempre procura a posição mais confortável para ficar na cama. Só que na hora de acordar, tá tão acomodado, a gente está tão acomodado e tão bem naquela posição que fica até difícil e complicado a gente levantar. Para um minutinho aí você e comece a pensar que dificuldade você sente quando você percebe que precisa mudar alguma coisa. Não é? Como é que você se sente quando você precisa mudar alguma coisa? Você já entendeu que precisa mudar alguma coisa, mas como é que você se sente? Né? Tudo que você sente na hora de mudar. Não é? Para ver se você começa a entender essa experiência que ele está contando aí. E a resistência à mudança é muito natural. Por exemplo, quando a gente está em um trabalho, em nosso trabalho, a tendência sempre é meu trabalho, sou bem remunerado já, às vezes eu considero estou bem remunerado, dá para pagar minhas contas e tal, então cria uma certa acomodação e diz não, então para mim tá bom e fica até difícil a gente mudar isso. Ou seja, a gente sair da nossa inércia, da acomodação, zona de conforto, da nossa zona de conforto para a mudança. Uhum. Bom, depois desse primeiro tópico, dessa primeira causa, que é a tendência à acomodação, a gente poderia citar também a procrastinação. A procrastinação, na minha visão, ela é a morte de uma atividade. Ou seja, se você se propõe a fazer alguma coisa e quando você se propõe a fazer essa coisa, você, antes de fazê-la, busca fazer uma outra coisa mais agradável. Vou tomar um café, vou tomar uma água, de repente eu vou ver uma mensagem no meu celular, de repente eu preciso checar o meu e-mail, vou ver o WhatsApp, o Instagram. E aí você vai fazendo uma série de coisas que aí, quando você menos se dá conta, você já está no final do que você se propõe e aí você vai, puxa, não fiz ainda aquela atividade que eu me propus inicialmente. Na verdade é uma enganação, né, Ney? A gente está se enganando. A gente não assume muitas vezes que não quer fazer aquilo ou até quer, está em conflito, mas a gente tem que lidar com esse desconforto de ter que fazer aquilo e a gente fica procrastinando, a gente fica buscando outras coisas para não fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Então esse é o ciclo, né, da procrastinação. Então você tem uma atividade a ser feita, se distrai, vai fazer uma outra coisa, volta àquela atividade, mas aí não consegue realizar aquela atividade ou realiza de forma precária, justamente porque não teve tempo hábil para fazer aquilo. E com a questão da procrastinação, a gente tem também o adiamento dos sonhos. Então quando a gente tem um sonho a ser realizado, quando a gente está já acostumado a adiar tantas coisas no nosso cotidiano, então significa que aquelas nossas grandes metas também, elas vão também sendo empurradas, sendo adiadas, e aí fica cada vez mais difícil você gerenciar, porque se você não gerencia bem as coisas pequenas no cotidiano, também não vai conseguir gerenciar um grande sonho, uma grande meta. E diante disso vem uma quarta causa, que é a questão da lamentação. A lamentação vai ser sempre ligada a justificativas.
né? Que a gente vai dizer, minha vida não é muito boa, isso só acontece comigo, então vem toda aquela lamentação. Eu acredito que você deve conhecer alguém no seu entorno que tem essa característica de sempre lamentar e achar que a vida dela é a pior vida possível. E com isso a gente chega também numa quinta causa, que seria o uso exagerado do mas. Ou seja, eu quero fazer isso, mas... Ou seja, tem uma pedra no sapato, tem uma pedra no meio do caminho que impede que a pessoa realize e a pessoa fica travada naquilo. Então, o mais é a expressão desse impedimento, ou seja, desse entrave que a gente não consegue avançar. Então, ela coloca como o principal ali, o obstáculo. Né? Então, como se a dificuldade dela mesmo fosse externa. Então, ela maximiza essa dificuldade externa e minimiza o obstáculo interno dela mesma, que é a resistência psicológica. Com isso, a gente chega à sexta causa, que é a atrofia as potencialidades. A gente pode ser muito mais do que aquilo que a gente imagina que pode ser. Nós, seres humanos, nós temos a capacidade sempre de se adaptar a diversos contextos. E a sétima causa é a criação de barreiras em torno de nós mesmos. Então, para ficar confortável, a gente cria barreiras, né? E acha que a gente só pode atuar naquele limite daquela redoma que a gente criou. E essa barreira impede que a gente consiga enxergar além das nossas potencialidades. A gente pode ir muito mais além.